Salve minha gente, sejam bem-vindos, eu sou Eric Camacho e você está em mais um Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje nós daremos continuidade à leitura dos Atos dos Apóstolos. Se você está comigo, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Capítulo 18, Nascimento da Comunidade de Corinto. A seguir, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Encontrou aí um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabara de chegar da Itália com sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles, e como eram da mesma profissão, fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: "Vocês são responsáveis pelo que acontecer. Não tenho nada a ver com isso. De agora em diante vou me dirigir aos pagãos." Então Paulo foi para a casa de um pagão adorador do Deus único, certo Tício Justo, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Uma noite o Senhor em visão disse a Paulo: "Não tenha medo, continue a falar, não se cale, porque eu estou com você. Ninguém porá a mão em você para lhe fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence." Assim Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando a palavra de Deus. Cristianismo, subversão política? Na época em que Galião era procônsul na Acaia, os judeus se insurgiram em massa contra Paulo e o levaram diante do tribunal, dizendo: "Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei." Paulo ia tomar a palavra quando Galião respondeu aos judeus: "Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse à queixa de vocês. Mas como é questão de palavras, de nomes e da lei de vocês, tratem disso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas." E Galião os mandou sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, e Galião nem se incomodou com isso. Visita às comunidades. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto, depois despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo raspou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Quando chegaram a Éfeso, Paulo os deixou e entrou sozinho na sinagoga, onde começou a discutir com os judeus. Estes pediam que ele permanecesse mais tempo, mas Paulo recusou. Todavia, ao despedir-se, falou: "Voltarei de novo para junto de vocês, se Deus quiser." E partiu de Éfeso. Desembarcando em Cesareia, foi saudar a igreja, e depois desceu para Antioquia, onde permaneceu por algum tempo. Em seguida partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. A comunidade instrui um líder. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era homem eloquente, instruído nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor, e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Ele começou então a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila o tomaram consigo e com mais precisão lhe expuseram o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar pela Acaia, os irmãos o apoiaram e escreveram aos discípulos que o acolhessem bem. Graças à iniciativa divina, a presença de Apolo foi muito útil aos fiéis. De fato, ele rebatia vigorosamente os judeus em público,
demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Capítulo 19. O Espírito dá a maturidade na fé. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões mais altas e chegou a Éfeso. Encontrou aí alguns discípulos e perguntou-lhes: quando vocês abraçaram a fé, receberam o Espírito Santo? Eles responderam: nós sequer ouvimos falar que existe um Espírito Santo. Paulo perguntou: que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Então Paulo explicou: João batizava como sinal de arrependimento e pedia que o povo acreditasse naquele que devia vir depois dele, isto é, em Jesus. Ao ouvir isso, eles se fizeram batizar em nome do Senhor Jesus. Logo que Paulo lhes impôs a mão, o Espírito Santo desceu sobre eles, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo 12 homens. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e durante 3 meses falava com toda convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Todavia, como alguns se obstinavam na incredulidade e falavam mal do caminho diante da multidão, Paulo rompeu com eles, separou os discípulos e, diariamente, os ensinava na escola de um homem chamado Tíranos. Isso durou 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. A fé liberta. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que pegavam lenços e aventais usados por Paulo para colocá-los sobre os doentes, e estes eram libertados de suas doenças e os espíritos maus eram afastados. Alguns exorcistas judeus itinerantes começaram a invocar o nome do Senhor Jesus sobre aqueles que tinham espíritos maus, e diziam: eu esconjuro vocês por este Jesus que Paulo está pregando. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote judeu. Mas o espírito mau reagiu, dizendo: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são vocês? E o homem que estava possesso do espírito mau pulou sobre eles com tanta violência que tiveram de fugir daquela casa, sem roupas e cobertos de ferimentos. E toda a população de Éfeso, judeus e gregos, ficou sabendo do fato. O temor se apossou de todos, e a grandeza do nome de Jesus era exaltada. Muitos fiéis acorriam para acusar-se em voz alta de suas práticas mágicas, e um bom número dos que praticavam magia amontoaram seus livros e os queimaram em praça pública. O valor desses livros foi calculado em 50.000 moedas de pratas. Assim, a palavra do Senhor crescia e se firmava com grande poder. Fim da missão. Prisioneiro de Cristo. O discípulo no seguimento do Mestre. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de ir até lá, eu devo ir também a Roma. Paulo enviou à Macedônia 2 de seus ajudantes, Timóteo e Erasto, e ficou ainda por algum tempo na Ásia. A vida cristã tumultua a sociedade. Foi nessa época que estourou um grave tumulto a respeito do caminho. Havia um sujeito chamado Demétrio, que era ourives e fabricava nichos de prata da deusa Ártemis. E isso dava muito lucro aos artesãos. Ele reuniu esses artesãos, juntamente com outros que trabalhavam no ramo, e lhes disse: amigos, vocês sabem que o nosso bem-estar provém dessa nossa atividade. Ora, vocês mesmos podem constatar e ouvir por aí que esse tal de Paulo, com a sua propaganda, está desencaminhando muita gente, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia. Ele afirma que os deuses fabricados pelas nossas mãos não são deuses. Não é só a nossa profissão que corre o risco de cair em descrédito, mas também o santuário da grande deusa Ártemis acabará sendo desacreditado, e assim ficará despojada de majestade aquela que toda a Ásia e o mundo inteiro adoram. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e não paravam de gritar: grande é a Ártemis dos Efésios! O tumulto se espalhou pela cidade toda.
A multidão se dirigiu em massa ao teatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo na viagem. Paulo queria ir até a Assembleia, mas os discípulos não deixaram. Também algumas pessoas importantes da província, que eram seus amigos, mandaram pedir que ele não se arriscasse a comparecer ao teatro. Enquanto isso, um gritava uma coisa, outro gritava o contrário, e a confusão era geral na Assembleia. A maioria nem mesmo sabia por que estava aí, e no meio da multidão, algumas pessoas convenceram certo Alexandre a falar. Ele tinha sido colocado na frente pelos judeus. Fez sinal com a mão, mostrando que queria dar explicações para a Assembleia. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos se puseram a gritar numa só voz por quase 2 horas. Grande é a Ártemis dos Efésios. Por fim, o secretário conseguiu acalmar a multidão e disse: Cidadãos de Éfeso, quem dentre os homens não sabe que a cidade de Éfeso guarda o templo da grande Ártemis e a sua estátua que caiu do céu? Quanto a isso, não resta dúvida. Portanto, fiquem calmos e não cometam nenhuma loucura. Estes homens que vocês trouxeram até aqui não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artesãos que estão com ele têm acusações para fazer contra alguém, sejam feitas audiências, e os procônsules estão à disposição. Que as partes apresentem acusações recíprocas, e se houver qualquer outra questão, será resolvida em Assembleia Geral. Do contrário, corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que aconteceu hoje, pois não existe nenhum motivo para justificarmos esta reunião. Com essa declaração, ele dissolveu a Assembleia. Muito bem, obrigado a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, faça o seu comentário e compartilhe o link deste vídeo nas suas redes sociais. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e tchau!